esse é o resumo semanal da novela Sim a Moça. E se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Segunda-feira, Ana convida Sim a Moça e Rodolfo para serem padrinhos de casamento. Ricardo permanece alheio à conversa e a Juliana não se anima muito com os planos do casamento. E o Augusto percebe. Rafael diz para o Frei José que já se sente vingado e lamenta ter perdido a Juliana por causa do seu ódio. Juliana pergunta se o Mário ainda se casaria com ela, sabendo que ela ainda ama o Rafael. Adelaide diz para a moça que não pode passar a vida toda com um homem que não acredita nela, por isso ela abandonou José Coutinho. Coutinho aconselha o José Coutinho esquecer a Adelaide e garante que ele poderá criar o filho deles. Augusto não gosta quando Mário conta que a Juliana continua amando o Rafael. E o barão diz aos fazendeiros que o Fontes não merece a confiança deles e que o Rodolfo é o irmão do Quilombo. E depois pede que José Coutinho se case com a moça. Rodolfo diz a moça que não vai permitir que o barão tire o neném deles e nem se aproxime. Ricardo diz para Ana que não pode enganá-la, pois só pensa na baronesa, e o barão promete que Frei José vai pagar caro por ter casado a moça. Terça-feira, Coutinho exige que o Frei José anule o casamento da moça, mas o Frei se recusa. Cândida diz ao barão que não vai permitir que ele case a moça com outro e jura testemunhar a favor do Frei José, se precisar, e que abandona o barão. Fontes e Rodolfo se espantam ao saber que o José Coutinho recebeu essa proposta do barão. A moça leva um choque ao ouvir o Ricardo confessar que ama a Cândida. Mário promete ao pai voltar a estudar se ele casar com a Juliana. Rafael aconselha a Juliana a casar com o Mário. Mário chega e escuta a conversa do Rafael e da Juliana e acusa o Rafael de ser culpado por ter atirado no barão. Frei José se surpreende com a confissão da Cândida e o barão ameaça o Frei José e a Cândida diz que ele não fará nada contra o Frei José. A Cândida defende o Frei e depois o barão insinua que vai expulsar a Cândida de casa, mas a Cândida enfrenta o barão. Quarta-feira, a moça pressiona Ruth ao ouvir que o Ricardo dizendo que se casaria com a Cândida assim que ela ficasse viúva. Yabá teme por Cândida. Quando Cândida diz que não vai permitir que o barão estrague a vida da moça. E o Renato, Vila, Pedro e Martinho voltam à cidade. Mário se encontra com Bobó e conta as novidades, enquanto José Coutinho sofre, mas Coutinho manda ele esquecer Adelaide de uma vez por todas. Augusto fica feliz com a volta do Martinho. Adelaide fica com saudades do José Coutinho, mas acha que não deve voltar para ele. Rodolfo comenta com a moça que o Fontes não tem mais trabalho por culpa do barão. A moça diz ao Rodolfo que sabe que o Ricardo é apaixonado pela Cândida. O barão fala para Cândida que o cavalo voltou para a fazenda. E a Cândida conta que foi o Ricardo que ajudou ela. E o barão fica com muitos ciúmes, tranca a Cândida no quarto e diz que ela está proibida de sair de casa. E depois chama o Ricardo para exigir explicações. Sexta-feira, a moça e Rodolfo se sentem culpados pela situação do Fontes sem clientes. E o Mário pede desculpas ao Rafael por ter acusado ele. Rafael diz que prefere que a Juliana acredite nisso, para ela ser feliz com o Mário. Ana diz
para José Coutinho que Adelaide sofre muito por falta dele e que ele deveria buscá-la. Nina diz para Adelaide que se todos os casais se separassem por qualquer briga, ninguém estaria casado. Cândida se recusa a comer, mas o barão não muda a ideia de mantê-la presa. Sim, a moça diz que gostaria de conversar com o barão, enquanto Ricardo gosta que o Rodolfo tenha dito para sim a moça que ele sente veneração pela Cândida. Enquanto Bruno leva o Ricardo à força para falar com o barão. O barão está furioso e o Ricardo explica o que aconteceu e depois o barão pede desculpas por ter desconfiado da Cândida e deixa ela ver assim a moça. E o barão aos poucos começa a movimentar as pernas, mas não conta a ninguém. Sábado, Ricardo encontra com o Pedro e o Renato e diz que não vai convidá-los para o casamento. Augusto reclama porque o Mário e o Rafael não foram trabalhar. Juliana sofre e o Augusto sugere que ela escolha de uma vez por todas o que vai querer da vida. Mário e Rafael conversam sobre a Juliana e o Ricardo diz para sim a moça que o barão o chamou para conversar. Nina ajuda a Ana a fazer as malas para ir morar na fazenda. Adelaide devolve a carta de alforria para o Coutinho e pergunta para o José Coutinho se ele a quer de volta. E eles fazem as pazes. Coutinho fica furioso e queima a carta de alforria na frente de todos. Em seguida, oferece a Adelaide ao Martinho. Martinho fica constrangido e promete que vai ver Adelaide. Bruno pede para o Fulgêncio se aproximar da baía e descobrir onde o ouro está. Justo, Bentinho, Justino e o capitão do mato voltam a Araruna. Justino acomoda Balbina em uma casa abandonada. O barão se comove quando Abá conta que fez uma promessa para salvar a vida da Sinha Moça. E esse foi o resumo semanal, gente. O que você está achando da novela, hein? Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.